Motivo de muita alegria estar mais uma vez reunido com os irmãos e sendo o porta-voz de Deus nessa noite. Queridos, abram comigo a sua Bíblia, livro do Evangelho de São Lucas. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, ao meu amigo Espírito Santo, ao meu amado pastor Marcelo, que tem me confiado esse dia para estar ministrando a palavra do Senhor. E ele me falou que esse dia é um culto de doutrina, um culto de ensinamento. Então, eu não sou um professor, só para lembrar os irmãos, eu não sou um professor, muito menos fiz teologia, mas eu estou cursando. Mas eu sou um curioso no que se trata a Bíblia Sagrada. E quando me dão algum tema, eu vou no fundo. Procuro, vasculho, pesquiso para trazer algo para a amada igreja. E esse tema que o Senhor me deu para falar com a igreja nesta noite está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, verso de número 11 em diante. Aqueles que forem rápidos na Bíblia vão ver aí que é o filho pródigo. Muitos já ouviram pastores de nomes e renomes pregar sobre esta parábola de Jesus, do filho pródigo. Mas a palavra ela se renova a cada dia. E hoje, quem sabe, os irmãos podem falar, aí, mas eu já ouvi tanto essa pregação do filho pródigo, mas quem sabe hoje não é o dia que você vai aprender algo novo. Amém? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor que diz assim. Eu estou com duas Bíblias, porque a minha Bíblia de estudo está numa linguagem, e eu peguei a Bíblia da minha esposa, que está numa linguagem mais apropriada. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho escreveu São Lucas, capítulo 15, verso de número 11 em diante. Diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me com um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Tome seus assentos, glorificando ao Senhor. Queridos e amados irmãos, eu não sei quantos de vocês já leram ou já estudaram essa parábola do filho pródigo. Se você estudar e se você perceber, nós vemos que essa parábola, ela não tem um final. Quem já notou isso? Hoje eu vou usar bastante vocês. Quero que vocês respondam aquilo que vocês sabem. Essa parábola, ela acaba com o filho questionando o seu pai. Por isso não tem um final. Mas na teologia, né, pastor? A gente aprende que um texto fora de contexto vira pretexto. Então nós vamos achar o contexto desse tema. Mas essa palavra, ela não tem um final. Se nós notássemos, ele no verso de número 28, e ele se indignou e não queria entrar. A parábola se acaba aqui. Notaram isso? Essa parábola não tem continuação. Parece que o escritor Lucas, ele acaba essa parábola, não sei o porquê, mas tem uma palavrinha no verso de número 11, a primeira palavra, qual que é? Eu não sei se toda a Bíblia está igual ao que eu fiz. Qual que é a primeira palavra que está lá? E disse, outra, tem outra versão? 11 é a primeira palavra. A minha está continuou. Alguém está continuou? Continuou. Se essa palavra está continuou, é porque tem algo atrás. Ele estava continuando algo que vinha atrás. E que o que era que estava atrás? Nós vemos a dracma perdida. A parábola da dracma perdida que vem antes. Analisando essa parábola, amados, me desculpe, hoje a minha língua está enrolada. Esta parábola da dracma perdida parece que é uma parábola que, com todo respeito à palavra de Deus, parece que ela não tem noção, não tem sentido. Uma mulher tem 10, todos conhecem, né? Uma mulher tem 10 dracmas, perde uma, varre a casa, achou, festeja. Alguém aqui já perdeu algo, vamos dizer, até um dinheiro, e achou o seu dinheiro e falou: pastor, eu achei o meu dinheiro, vamos fazer um culto de ação de graças? Alguém já fez isso? Ou vamos lá mais, alguém já perdeu a aliança e achando ela, festejou com os seus amigos? Então nós precisamos entender que quando Jesus falava ao povo naquela época, eles entenderam claramente. Mas hoje não, hoje nós precisamos de um estudo mais aprofundado. A Bíblia, ela não é machista. Todos sabem disso. Mas ela foi escrita num contexto machista. Amém? Quem está me entendendo até aqui? Diga amém. E nós vemos que ela foi escrita num contexto machista porque a mulher, ela não tem liberdade na Bíblia. Todos concordam comigo? A mulher não pode isso, não pode aquilo.
A mulher tem que ser submissa ao marido. Mas o que tem a ver isso aqui? Amados, no Oriente Médio, as mulheres, as meninas, vamos dizer assim, elas se casam muito cedo. Elas se casam após a sua primeira menstruação. Então se casam muito cedo. Só que tem um porém. O seu pretendente, ele não pode simplesmente pegar aquela menina e se casar. Esse pretendente, ele tem que pagar um dote para o pai da menina. E esse dote, esse rapaz, ele não pode pegar dos seus familiares, nem muito menos dos seus pais. Ele tem que trabalhar para pagar esse dote. Até nos dias de hoje isso é feito no Oriente Médio, tá? Até nos dias de hoje, na Síria, em Paquistão, nessa região, até hoje eles fazem isso. Era bom até nós que temos meninas adotar isso aí. Quando vier um pretendente, né, tem que pagar um dote. Porque era assim o pensamento deles. Você está tirando algo precioso de mim, então eu quero uma indenização. Eu quero um valor cabível àquilo que você está me tirando de mim. Era bom se Samanta pegasse, né? E o que acontece? Quando esse dote era pago aos pais da menina, naquele tempo, a mulher ela tinha 3 opções. Na falta de marido, ou seja, naquele tempo existia muita guerra, ou o marido viajava e não voltasse mais devido aos assaltos, devido a várias coisas que aconteciam naquele tempo. Elas tinham 3 opções: voltar para a casa dos pais, mendigar ou se prostituir. Então esse dote servia para quê? Esse dote que o rapaz pagava para o seu pai, parte desse dote servia para dar para a menina. Aquilo era dela. Aquilo servia para o futuro dela. Na falta do marido, ela usar aquilo ali para voltar para os seus pais ou para fazer algo parecido, se manter. Nós podemos ver isso no livro de Ruth. Quando Noemi, Ruth e Orfa perdem seus maridos, Elimeleque, Malom e Quilion, todos se lembram disso. Então, com certeza, Ruth e Noemi usaram esse dote que foi dado para elas, para voltarem para a sua terra natal. Então era para isso que servia essa moeda. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? A importância de quando uma mulher perdeu aquela moeda, de que Jesus estava falando essa parábola, era algo precioso para elas. Aquela moeda que ela perdesse tinha um valor alto naquele tempo. Então era parte do futuro dela que ela estava perdendo. Era mais ou menos nos dias de hoje. Se eu contar para vocês assim: amados, uma mulher deu à luz em tal hospital, só que roubaram o neném dela. Todos iam ficar o quê? Espantados, pasmam. Mas e aí, irmão Márcio, o que aconteceu? Não, mas calma, já acharam. Era mais ou menos isso que acontecia. A mulher perdeu aquela moeda e ela achou, então era algo precioso para elas. Então ela festejou, porque era algo do seu futuro. Amém? Os irmãos estão me entendendo aqui? Amém. Mas essa parábola também, ela começa com uma outra palavrinha. Qual que é a palavrinha que está aí na sua Bíblia? Alguma está diferente de ou? Se eu fosse usar a minha Bíblia, ela está na mesma versão, todas as duas. Ou. Se essa palavra ou, ela dá sentido a uma outra coisa que vem por trás também. Seria mais ou menos assim. Hoje, graças a Deus, deixa eu contar a bênção, pastor. Aproveitar a oportunidade. Eu comprei um carrinho, minúsculo, mas é um carrinho. Então eu tenho 2 agora. Então eu poderia falar assim: ou eu vou com a estima, ou eu vou com o meu carrinho pequeno. Então eu teria 2 opções. Então aqui essa parábola de Jesus, ele conta algo antes dessa daqui. Ou, o que
bem antes disso aí. A parábola da ovelha perdida. Todos conhecem muito bem essa parábola, muito bem pregada por vários pastores. O pastor sai com as suas ovelhas para levar para a pastagem, voltando ou indo, ele perde uma, deixa as 99, sai à procura daquela uma. Amém? Então não preciso nem explanar essa parábola da ovelha, já está bem explicada. Amém? Isso era exatamente o que acontecia naquela época. Todos os dias os pastores tinham que pegar, tirar as suas ovelhas do aprisco, levar para a pastagem. Isso aí acontece até nos dias de hoje. Eles têm que atravessar o deserto e muitas das vezes a ovelha se perde. Amém? Mas o contexto dessas 3 parábolas que nós lemos, ainda nós não achamos. Então vamos ver no capítulo de número 15, verso de número 1. Todos estão com a Bíblia aberta? Vamos ler então. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Notemos uma coisa. O Senhor Jesus estava onde? Todos já prestaram atenção? Se ele estava comendo, aqui fala, né? Este recebe, no verso de número 2, este recebe pecadores e come com eles. Com certeza Jesus estava em uma... Não tinha restaurante naquela época. Não tinha um gás, não tinha um cocos, saideria. Então ele estava onde? Numa casa. Essa parábola, amados, é tão importante, esse contexto é tão importante, porque o Senhor Jesus estava comendo com quem? Verso de número 1. Publicanos e pecadores. Segundo a tradição, os fariseus e os escribas eram da alta sociedade, alta classe. E os publicanos e os pecadores não precisa nem falar, mas os publicanos eram considerados como ladrões. Então o Senhor Jesus estava comendo com quem? Com ladrões e pecadores. Para a elite daquela época, isso para eles era o quê? Uma lepra espiritual, que Jesus estava ceando com eles. Então eles param na porta e começam a murmurar. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Chega então o Senhor Jesus, eu creio que com muita mansidão. Posso lhe contar 3 histórias? Sim, pode sim. Então o Senhor Jesus, ele começa a falar sobre essas 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida, e ele arremata essas 2 com a filho pródigo. Uma coisa, a ovelha sabia que estava perdida? Sim ou não? Sabia. Claro que sabia, porque todo animal que se perde, ele sabe que está perdido. Quem já mexeu com algum tipo de animal? Se ninguém mexeu, então vocês não vão saber. Irmão Gilmar, sabia ou não sabia que a ovelha estava perdida? Sabia, não sabia? Porque todo animal que se perde, uma vaca, um cavalo, um cachorro, ele sabe quando está perdido. Eu já lidei com cavalo, já lidei com vaca, só não lidei com ovelhas. Mas eu conheço muito bem. Então quando uma vaca ela se perde, só para os irmãos entenderem, ela começa a berrar, o cavalo ele começa a correr desesperadamente, o cachorro também, quando ele se perde, ele sai correndo desesperado. Então a ovelha é a mesma coisa, ela sabia que estava perdida. Mas
Mas tem uma outra parábola, um pouquinho mais para baixo, da dracma perdida. Só mais uma pergunta. A ovelha estava perdida fora ou dentro? Ninguém quer arriscar? Estava perdida fora. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Os irmãos são muito sábios. E a dracma perdida? E a moeda da dracma? Essa dracma, a moeda. Ela sabia que estava perdida ou não? Sabia que estava perdida? Sim ou não? Não. O objeto não tem pensamento. O objeto não tem raciocínio. Então não sabia que estava perdida. Deixa um parênteses aqui. Jesus ele está falando sobre dois tipos de pessoas que estavam perdidos. Uma que estava perdida fora e sabia que estava perdido. E tem pessoas dentro da igreja que estão mais fora e sabem que estão fora, mas acham que estão dentro. E tem pessoas que acham que estão dentro, mas não sabem que estão perdidas dentro da igreja. Reflita nisso. Mas o Senhor Jesus ele não para por aqui. Ele arremata essas duas parábolas com mais uma, a do filho pródigo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa parábola. Quando o pai reparte a parte dos bens, vocês notaram no texto? Verso de número 12. Tem um varão de fogo? Leia para mim, por favor. Verso de número 12. Alguém? Então eu vou ler. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu os haveres. Essa palavra, lhes, ela está no plural ou está no singular? Está no plural. Então o pai não repartiu para um filho só, repartiu para os dois. Amém? Segundo a tradição judaica do Oriente Médio, quando uma pessoa pede para o seu pai parte da herança, isso é segundo um pastor missionário, Kennedy Bailey, que estava fazendo missão no Oriente Médio. Ele conversou muito com os beduínos, que é o povo que vive naquela região, vive ainda como Abraão naquele tempo, em tendas. E conversando com um desses beduínos, marquem aí, quem quiser anotar, marquem aí, depois procurem na internet, vocês vão achar. E quando esse pastor, Kennedy Bailey, ele perguntou para um daqueles beduínos, se quando um filho pede a herança para o pai, o que acontece? Não pode. Não pode fazer isso. Mas se por um acaso, Kennedy Bailey perguntando a um beduíno, mas se por um acaso ele pedisse para o seu pai, o pai bateria nele, na primeira instância, porque aquela época era muito rígido. Mas se ele insistisse em pedir os haveres, ele seria expulso de casa. E se muito, seria apedrejado pela colônia que vivia junto naquele povo. Porque era uma falta de respeito. Sabe por quê? O pastor respondeu: está desejando a morte do pai, porque ninguém pede uma herança em vida. Alguém já viu algum herdeiro receber parte da herança em vida? Eu não vi. Se alguém viu, e não conheço a parte que fala sobre essa área. Eu sou leigo nessa área. Então, o que esse filho estava falando para o pai? Pai, morra e me dá os seus haveres. Mas segundo a tradição
irresponsável como esse filho pródigo pedisse a sua herança para o pai, o herdeiro, que seria o irmão mais velho, o primogênito, se o pai não falasse nada, o primogênito poderia responsabilizar pelo seu filho. Ou seja, ele mandava: seu filho, cala a boca, não fala isso. O que você está desejando para o seu pai? Isso é falta de respeito. Mas o silêncio do filho mais velho já o condena junto. Amém? Então esse menino pega parte da sua herança, gasta dissolutamente, com todo, vamos dizer, luxúria, com bebida, com mulheres, gasta tudo. Então, naquela época, está escrito aqui, que naquele país houve um tempo de fome. E esse menino começa a passar necessidade agora. Esse jovem que gastou todo o seu dinheiro, agora não tinha mais recurso. Ele começa o quê? A mendigar. Começa a procurar comida e ninguém o dá. Mas a Bíblia nos fala que ele desejou se fartar com as alfarrobas. Muitos interpretam essa palavra como lavagem de porco. Quem sabe o que é alfarrobas? Ninguém sabe? Ninguém quer arriscar? Pastor Sam? Já vou explicar. Alfarrobas, amados, isso ainda tem nos dias de hoje. É uma vagem, pastor, muito rica em nutrientes. E ela tem até o nome de pão de São João. Já vou explicar também. Então muitos confundem essa alfarrobas com a lavagem. E não era isso que esse menino estava comendo. Era uma vagem muito nutritiva, que tinha muita nutrição para a falta de escassez. Então era isso que o povo naquela época servia para os porcos. Não que o menino estava comendo lavagem, mas ele estava comendo essa alfarrobas, que é esta vagem. E ela é chamada de pão de São João por quê? Vocês se lembram quando João Batista, a palavra nos diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre? Não era gafanhoto. Esta alfarroba, ela tinha exatamente este apelido de gafanhoto. Então muitos pensam que João Batista comia gafanhoto e mel. Mas era esta alfarrobas, porque no tempo da escassez naquela época, muitos comiam as alfarrobas, porque era muito rica em nutriente. Ela serve para fazer bolo, serve para fazer doce, porém ela não tem muito açúcar. Mas ela carrega nutrientes muito poderosos para uma alimentação. Naquela época fazia-se pães, fazia bolo, fazia muitas coisas com essa alfarrobas. Então não era lavagem. Amém? Prosseguindo. Então esse filho agora, depois de passar por esse momento de escassez, esse momento de falta de alimento, ele resolve o quê? Voltar para a casa de seu pai. Porque ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Amados, quando ele se trata em trabalhador, naquela época há 3 termos em grego. Deixa eu ver na minha colinha aqui.
Primeiro, quando ele está falando em trabalhador, ele está falando em paides, em grego. Vocês já leram no livro de Gênesis, no capítulo de número 11, no capítulo de número 15, se eu não me engano, verso de número 2, que fala-se do servo de Abraão, Damasceno Eliezer? Era um servo que era sido tratado como um filho órfão, que na falta do pai, aquele servo que era considerado como órfão, ele recebia parte da herança. Amém? Os irmãos estão entendendo? Segundo palavra que vem é doulos, que seria o empregado comum, o servo, o escravo que trabalhava para a fazenda naquela época. E a outra palavra seria nishions. Esse nishions seria o baito aqui no Japão, eu não sei, mas ele é considerado como um chapa. Quem conhece o chapa no Brasil? Bom Fábio? Bom Leandro? O que é um chapa? Que ajuda os caminhoneiros a descarregar seus caminhões. É um trabalho que os caminhoneiros saem da sua cidade, chegam em determinado local, mas ele não traz consigo um ajudante. Então esses chapas ficam na beira da estrada, e ali esse caminhoneiro para e fala: ó, me ajuda a descarregar o caminhão, te dou tanto. Tá bom. Muitas das vezes o caminhoneiro não sabe nem o nome do fulano. Então era isso o missions. Agora, para analisar, qual desses três, fighters, doulos ou missions, esse filho queria ser tratado? Alguém quer arriscar? Pastor? Missions. Como seu pai tinha muitos funcionários, esse seu filho fala assim: ó, pai, me trata como um empregado mais inferior que você tem. Não precisa me tratar como um escravo que o Senhor adota. Não precisa me trabalhar com aquele empregado fixo, mas me trata como um empregado que o Senhor não vai me conhecer, não vai saber quem eu sou, só para me dar o meu sustento. Era isso que o filho estava pedindo para o pai. Ser um empregado, o menor entre os empregados, entre os servos da fazenda. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus.